E aí, turma, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aula. E hoje a gente vai ver uma aplicação prática, tudo bem? A gente vai trabalhar com alguns dados de temperatura da cidade de São Paulo e a gente vai pegar esses dados e tentar identificar alguns possíveis modelos ARMA para a gente ajustar e fazer previsões através. A gente não vai fazer previsões hoje ainda, certo? A gente ainda vai ver aula de como que a gente estima o modelo de regressão, modelo ARMA, modelo MA, modelo ARMA, para depois a gente fazer as previsões, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre a metodologia de Box e Jenkins. Na verdade, a metodologia de Box e Jenkins foi dada a aula passada, só não disse para vocês que os criadores dessa metodologia foi justamente essas duas pessoas, tudo bem? Mas a gente já viu aqueles passo a passo que vocês viram a aula passada para identificar os modelos, é justamente essa metodologia, tudo bem? Então, o que a gente viu até o momento? A gente viu que no processo autorregressivo, a função de autocorrelação ela vai decair de acordo com função exponencial ou uma senoide amortecida, ou seja, ela vai ter um decaimento rápido para zero de acordo com uma exponencial ou de acordo com curvas de seno e cosseno, tudo bem? E ela, em teoria, tem uma extensão infinita, certo? O que significa isso? Vamos ver alguns exemplos, alguns gráficos de uma função de autocorrelação para modelos autorregressivos. Então, aqui a gente tem um modelo autorregressivo de primeira ordem, onde a gente tem aqui um parâmetro de 0,85. E aqui a função de autocorrelação para esse modelo autorregressivo. Então a gente vê aqui que ela tem um decaimento justamente exponencial. Ela decai rapidamente para zero, certo? Esse zero aqui, como ela tem extensão infinita, esse decaimento rápido para zero é no limite, certo? Já que teoricamente ela nunca vai chegar a zero. Então aqui é no limite quando K tende ao infinito, né? O ρ de K, né? Aqui no eixo X a gente tem o K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 0 sempre a função de autocorrelação, o ρ de 0 é sempre igual a 1, o ρ de 1, o ρ de 2, o ρ de 3 e assim sucessivamente, e no limite ele vai tender a zero, tudo bem? Então aqui a gente tem um decaimento exponencial. Lembrando que toda série ou todo processo que é estacionário, ele tem um decaimento da função de autocorrelação rápido para zero, tudo bem? A gente vai ver aqui um exemplo de uma série que não é estacionária. Vocês vão ver que esse decaimento aqui da função de autocorrelação, ela vai ser bem lento. Então, você consegue identificar rapidamente quando um processo é ou não estacionário através da função de autocorrelação. Muito embora a gente ainda vai ver um teste estatístico, um teste de hipótese formal para verificar se uma série é ou não estacionária, tudo bem? Mas o gráfico de autocorrelação já nos dá uma ótima ideia, ok? Então aqui a gente tem um outro modelo, um outro processo autorregressivo de primeira ordem, só que agora com menos 0,85, a série defasada em um período, mais o nosso ruído branco. E a gente também aqui tem um decaimento exponencial também, só que ele é um decaimento que vai tendo autocorrelações de sinal trocado. Então a gente tem aqui a autocorrelação de ordem 0, né? O ρ de 0 é sempre igual a 1. O ρ de 1 ele é negativo, o ρ de 2 é positivo, o ρ de 3 é negativo e ele vai alternando os sinais das autocorrelações, tudo bem? E aqui a gente vê também um decaimento exponencial. Um terceiro exemplo é um modelo autorregressivo de segunda ordem, está aqui o modelo, e aqui a gente tem a função de autocorrelação, e a gente vê aqui que ela tem, é o que a gente chama de senoide amortecida, né? Ela vai decaindo, fazendo curvas como se fosse as curvas de um grafo de uma função cosseno ou de uma função seno, tudo bem? Uma função trigonométrica. Então a gente vê aqui que ela vai decaindo e uma hora ela vai tendendo para zero, ok? Então essas aqui são as senoides amortecidas.
E um quarto exemplo também de um processo autorregressivo de ordem 2, a gente também tem decaimento exponencial da função de autocorrelação, tudo bem? Então, a função de autocorrelação de um processo autorregressivo, ela vai ter extensão teoricamente infinita, tudo bem? No limite, ela vai tender a zero, certo? Mas teoricamente ela tem extensão infinita e ela vai ter o decaimento de acordo com a exponencial ou de acordo com uma senoide amortecida, certo? Amortecida por quê? Porque ela começa com uma curva com um pico grande e esse pico vai amortecendo à medida que a função de autocorrelação ela vai decrescendo, tudo bem? A função de autocorrelação para o modelo de média móvel, ela é finita, certo? No sentido que ela apresenta um corte após a defasagem ou lag, tudo bem? Às vezes a gente chama defasagem de lag, de ordem que é a ordem da média móvel. Por exemplo, a gente tem aqui uma função de autocorrelação de um processo MA1. Então, ele só vai ter aqui a primeira autocorrelação. Aqui eu descartei a ordem 0, certo, pessoal? Aqui é o ROD 1 já. Não coloquei aqui o ROD 0. Então, o ROD 1 vai existir e a partir do ROD 2, todas as autocorrelações vão ser iguais a zero. Um processo MA de primeira ordem. Um processo MA de segunda ordem vai ter a primeira autocorrelação, vai ter a segunda e todas as outras vão ser iguais a zero. Um processo MA de ordem 3, a primeira autocorrelação existe, a segunda existe, a terceira existe e depois todas as outras vão ser iguais a zero. E o processo ARMA, a função de autocorrelação, ela vai ter extensão infinita e ela vai se comportar de uma forma muito parecida com a função de autocorrelação de um processo autorregressivo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um processo ARMA 1.1, daqui a parte autorregressiva e aqui a parte de média móvel. A gente vê aqui um decaimento exponencial parecido com o decaimento desse processo autorregressivo de primeira ordem. Funções de autocorrelações muito parecidas. Aqui um segundo processo ARMA, processo ARMA 2.1, parte autorregressiva, temos duas ordens, e a parte de média móvel de ordem 1, e a gente tem aqui um decaimento de senoide amortecida, também muito parecido com o que a gente viu lá no processo autorregressivo, ok? Daqui um outro exemplo também de um processo ARMA 2.2, que a gente vai ter um decaimento da função de autocorrelação no formato de uma exponencial, tudo bem? Então, a função de autocorrelação ela vai ser útil para identificar um processo de média móvel, mas ela não é tão boa para identificar processos autorregressivos e processos autorregressivos e de média móvel. Então, foi por isso que a gente introduziu na aula passada uma outra ferramenta que foi a função de autocorrelação parcial, tudo bem? Função de autocorrelação parcial que vai ser, então, a correlação parcial entre y e o yt menos k, né? A série defasada em k períodos, tirando a influência de todas as outras defasagens entre o período t e o período t menos o k, certo? Na aula passada eu falei para vocês mais ou menos como a gente faz isso no procedimento de regressão. Não vou entrar em muitos detalhes aqui com vocês. E no final das contas a gente vai ter que, para encontrar, né, essas funções de autocorrelações parciais que a gente denotou por o φ de kk, esse aqui é a função de autocorrelação parcial, né, essa função de k, e a gente tem que resolver esse sistema matricial, tudo bem? Mas como eu falei para vocês, a gente vai utilizar o R para a gente encontrar a função de autocorrelação parcial e fazer um gráfico dessa função, tudo bem? Então aqui, como eu falei, o ρ de kk é a correlação parcial entre yt e a série defasada em k períodos. O φ de 1 vai ser igual ao ρ de 1, então a primeira autocorrelação parcial é igual à primeira autocorrelação. Aqui
o feed 22, aqui é a formulinha para encontrar o feed 22, o feed 33 e assim sucessivamente, tudo bem? Então, função de autocorrelação parcial, como que ela vai se comportar para cada processo? Então, para um processo autorregressivo de ordem P, a função de autocorrelação parcial ela é finita, no sentido de apresentar um corte após a defasagem P. Ou seja, ela é muito parecida com a função de autocorrelação para um modelo de média móvel. Então, por exemplo, aqui, ó, a função de autocorrelação parcial para um modelo A1, então ela só vai existir a primeira autocorrelação parcial diferente de zero. E a partir dela, todas as outras vão ter autocorrelação parcial igual a zero. Um processo ARMA1 também é a função de autocorrelação, só que aqui ela vai ser negativa. Um modelo AR2, um modelo autorregressivo de ordem 2, vão ter apenas duas primeiras autocorrelações parciais diferentes de zero. E assim sucessivamente. Um modelo autorregressivo de ordem 3 só vão ter apenas as três primeiras autocorrelações parciais diferentes de zero e o resto tudo igual a zero. O funcionamento é idêntico com o funcionamento de uma função de autocorrelação para um processo de média móvel, tudo bem? E como que a função de autocorrelação parcial vai funcionar para o modelo de média móvel? Ela vai ter um decaimento de acordo com exponenciais e ou senoides amortecidas de extensão infinita. Então, olha só, a função de autocorrelação parcial para o modelo de média móvel, ela funciona como uma função de autocorrelação para um modelo autorregressivo. Então, aqui ó, a gente vai ter ó, um modelo de média móvel de primeira ordem, a gente vai ver aqui um decaimento da função de autocorrelação parcial de acordo com uma exponencial. Nesse segundo exemplo aqui, a gente vê também um decaimento, ó, que ela junta meio que as duas, ó. Ela pode decair de acordo com uma exponencial e ou senoide amortecida. Ela pode ter só um decaimento exponencial, pode ter só um decaimento como uma senoide, ou ela pode ter uma mistura dos dois, tudo bem? Então aqui ela tem uma espécie de uma mistura dos dois, essa função aqui. A mesma coisa aqui, o modelo de média móvel de ordem 3, tudo bem? E a função de autocorrelação parcial para um processo autorregressivo vai se comportar de uma maneira muito parecida com a função de autocorrelação parcial para o processo de média móvel, tudo bem? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Uma função, um processo ARMA 1, decaimento exponencial. Processo ARMA 2,1 também com decaimento parecido aqui com uma exponencial também, só que decaimento muito rápido para zero. E outro modelo aqui, ARMA 2,2 também com decaimento exponencial, tudo bem? Então, a função de autocorrelação parcial, ela é útil para identificar a ordem do processo autorregressivo. Entretanto, ela não é boa para identificar o processo de média móvel e um processo ARMA, ok? Conclusão, para identificar um processo de média móvel, a gente vai utilizar a FAC, a função de autocorrelação. Para identificar um processo autorregressivo, a gente vai utilizar a FAC-P, a função de autocorrelação parcial, tudo bem? E o modelo ARMA, professor? O modelo ARMA, a gente vai tentar fazer uma mistura aí dos dois. A gente identifica a ordem do processo AR, a ordem do processo MA, e depois a gente junta os dois aí e tenta identificar um possível modelo ARMA, tudo bem? E a metodologia de Box-Theory é justamente o passo a passo para a gente identificar possíveis modelos para a nossa série temporal. Então, o primeiro passo é verificar a existência da necessidade de uma transformação da série para estabilizar a variância, ou, se ela não for estacionária, essa questão de estabilizar a variância aqui, muito aplicada em séries financeiras, é justamente a gente aplicar a transformação logarítmica, certo? Mas para a gente vai trabalhar um pouco sobre retorno, certo? E geralmente, quando está trabalhando com preço de ações, a gente tira
a transformação log para ver se a gente consegue dar uma estabilizada na variabilidade. A gente viu também no começo do nosso curso que quando a gente diferencia uma série temporal, se a gente diferenciar demais, a gente pode ter um aumento da variabilidade dos nossos dados, e isso também não é bom, ok? Então, tomar diferenças na série resultante tantas vezes quanto necessário para deixar a série estacionária, ou seja, se a série não for estacionária, a gente vai transformar ela tirando diferenças. Quantas diferenças? Quantas forem necessárias, certo? Então aqui, em geral, tudo bem? Em geral, 2 já resolve o nosso problema, tudo bem? Na maioria dos casos, 2 diferenças já resolvem o nosso problema. Então, para identificar um processo arma, a ordem autorregressiva a gente vai identificar através da função de autocorrelação parcial, e a ordem da média móvel a gente vai identificar através da função de autocorrelação, tudo bem? Então vamos lá para a aplicação prática. Então vou abrir aqui a minha pasta e está aqui, ó, a minha base de dados, certo? Então vou copiar o caminho aqui, ó, onde está a minha base de dados, e vou colocar entre aspas, vou colar ela aqui no R, entre aspas, ó. Eu vou dar o nome a esse caminho, eu vou dar o nome de local, que é o local onde está a minha base de dados, certo? Onde tem essas aspas simples, eu vou trocar por aspa dupla, tudo bem? Porque o R só entende esse caminho se tiver barra dupla. E aqui no final, ó, eu vou colocar mais uma barra dupla e vou colocar o nome da minha base de dados e no final a extensão dela. Atmosfera.csv, tudo bem? Vou rodar essa linha de comando. Então, esse caminho aqui, onde está a minha base de dados, ele foi alocado dentro dessa variável local, tudo bem? Então, vou ler aqui a minha base de dados. Então, dados vai ser igual a read.csv. Vou entrar com local. Vou entrar com esse argumento head igual a true. Estou dizendo que a primeira linha da minha base de dados é o nome das variáveis. Dec igual a vírgula. Eu estou dizendo que o separador decimal na minha base de dados é uma vírgula. E o CEP eu vou botar igual a ponto e vírgula. Geralmente, quando a gente está trabalhando com arquivos na extensão .csv, o separador de colunas vai ser ponto e vírgula. Então, eu vou ler aqui a minha base de dados e vou chamar aqui a minha base de dados. Dados. Então, tá aqui, ó. Minha base de dados, ela é referente à temperatura. Tem uma coluna com temperatura e tem uma coluna com umidade. E ela vai, ó, 1º de janeiro de 97 até 31 de dezembro de 2007. Então, esses aqui são dados relativos à cidade de São Paulo do ano de 1997, tudo bem? Então, aqui a gente tem a base de dados e a gente tem que preparar essa base de dados para o R enxergar ela como uma série temporal, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou dar o nome à minha série temporal, vou chamar ela de temp, tudo bem? Temp vai ser igual a TS, que é Time Series, tudo bem? Time Series. E eu vou entrar com essa coluna, vamos trabalhar com a temperatura. Então, eu vou entrar aqui, ó, com dados, tudo bem? Dentro da minha base de dados, eu quero a coluna temperatura. Então, eu vou colocar aqui o cifrão temperatura, tudo bem? E aqui, eu vou dizer de onde que ela está começando. Start, a minha série temporal, ela começa em 1997, o mês 1, o dia 1, tudo bem? E a frequência dela, que é frequency igual a, como ela é uma série diária, certo? Eu tenho observações diárias, então aqui eu vou botar 365, tudo bem? Então, se eu rodar essa linha de comando aqui deu erro porque isso aqui é um vetor. Para o R entender isso aqui como um vetor, eu tenho que colocar esse Czinho aqui na frente, tudo bem? Então, rodando essa linha de comando novamente,
vou chamar aqui a minha série temporal temp. E a gente vê aqui, ó, ela começa, ó, em 1997, do mês 1, certo? Aqui ele está pegando o dia, né? Dia 1 de 1997, e ela termina, ó, no dia 365 de 1997, certo? Geralmente, quando a gente trabalha com séries temporais diárias, pode existir algum tipo de erro aí, né? Na hora que a gente especifica o início e o fim da série, porque ele tem que, às vezes, tem que levar em consideração se é ano bissexto, porque o ano tem exatamente 365 dias, mas esses são alguns pormenores, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente está aqui, a nossa série é tempo, vamos fazer o gráfico da nossa série e verificar se ela é ou não uma série estacionária. Então, fazendo aqui um gráfico, a gente vai utilizar a função plot.ts da série temp, e aqui o gráfico da nossa série temporal. Não parece ser uma série estacionária, porque ó, aqui ela tem uma relação negativa com o tempo, né? Ela vai decaindo, parece que ela dá uma certa estabilizada e depois ela começa a aumentar, como se ela fosse aqui uma função quadrática do tempo, certo? Então aqui muito provavelmente não é uma série estacionária. Como é que a gente vai verificar essa série estacionária? Se a gente fizer a função de autocorrelação e ela tiver um decaimento muito lento, ela vai ser uma série não estacionária, tudo bem? Mais para frente a gente vai ver um teste de hipótese mais formal. Então a gente vai fazer aqui a função de autocorrelação, ACF, da nossa série temporal temp. Então rodando aqui a nossa linha de comando, então aqui ó, a gente vê ó, que a nossa série temporal ela vai ter um decaimento lento. Vamos comparar com o decaimento dos modelos que a gente viu. Olha só, decaimento de uma função de autocorrelação, olha só, são decaimentos rápidos. Vou pegar aqui um modelo ARMA, decaimento rápido para zero. E aqui a gente tem o que, ó, um decaimento muito mais lento, certo? Então, quando a gente vê esse tipo de função de autocorrelação, significa que a nossa série temporal, muito provavelmente, quase certamente, não é uma série estacionária, ok? Então, o que a gente precisa fazer, já que a série temporal não é uma série estacionária, a gente vai tirar uma diferença e ver se resolve esse problema de estacionariedade, certo? Vou limpar aqui a minha tela e vou aplicar a diferença. Vou chamar de dtemp, tudo bem? Dtemp vai ser a nossa série diferenciada. Como que a gente vai diferenciar? A gente vai tirar o diff da série temporal temp. Então, vou dar aqui e vou fazer novamente o gráfico da nossa série temporal. Plot.ts dtemp, que é a nossa série diferenciada. Então, olhando aqui, ó, olha só, a gente parece que agora ela tem uma média constante, tudo bem? Uma média constante, uma variabilidade mais ou menos constante. Vamos fazer o seguinte, vamos traçar umas retas aqui na média e dois desvios padrões para cima e para baixo. A gente vai usar a função hline, tudo bem? E aqui a gente vai botar o argumento h igual a min. Min é o quê? Min é a média. A gente vai botar a média de quê? A média da nossa série diferenciada, que é o dtemp. Na verdade, a gente vai colocar essa linha de comando bem aqui, né? Se a gente rodar essa linha de comando aqui, ó, na verdade o nome da função é abline. Abline. Se a gente rodar essa função aqui, ó, a gente vai ter a média da nossa série temporal traçada aqui, ó. Então ela tem média zero, ó. E vamos ver aqui um pouco da variabilidade. Vamos traçar uma linha aqui com dois desvios padrões para cima e dois desvios padrões para baixo da média. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer outra abline aqui, ó. Abline h igual a média, tudo bem? Média
de dtemp, mais 2 desses padrões, 2 vezes dp, aliás, st, 2 desses padrões de quê? De dtemp, né? Da nossa série temporal diferenciada. Então, ele vai traçar uma linha reta, 2 desses padrões para cima da média, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que para baixo. Então, eu vou só trocar esse sinal positivo por um negativo. Então, se a gente rodar essas duas linhas de comando, aqui na nossa série temporal, ó, a gente tem aqui, ó, 2 desses padrões para cima e 2 desses padrões para baixo. Então, a gente vê aqui, ó, que a maior parte da nossa série temporal está dentro dessas, entre aspas, tudo bem? Bandas de confiança. A gente tem aqui alguns picos fora, tudo bem? Pode ser ou não problema, isso vai ter que ser avaliado mais para frente, ok? Mas por enquanto vamos deixar assim mesmo. Ok, então a gente tem uma série que agora ela aparentemente ela é uma série estacionária. Para confirmar, vamos fazer a função de autocorrelação. ACF da série de temp. Então, se a gente ver aqui, ó, a função de autocorrelação, olha só como um decaimento muito rápido para zero. Olha a diferença para a função de autocorrelação da série original. Decaimento extremamente lento, tudo bem? Então, a gente sabe que a função de autocorrelação decai rápido para zero, então a nossa série temporal ela é uma série estacionária, tudo bem? Então, sabendo que a série é estacionária, vamos tentar identificar alguns modelos. A gente vai tentar identificar através da função de autocorrelação e da função de autocorrelação parcial. Então, vamos fazer aqui a função de autocorrelação parcial. Vai ser a função PACF da nossa série diferenciada, de temp. Então, a gente tem aqui, ó, a função de autocorrelação parcial, ok? Então, vamos lá. Vamos identificar a ordem autorregressiva do nosso modelo. A ordem autorregressiva a gente identifica através da função de autocorrelação parcial, certo? Então, vamos lá. Então, está aqui a nossa função de autocorrelação parcial. Como é que a gente vai identificar a ordem autorregressiva? A gente vai tentar identificar a partir de qual lag, né? A partir de qual lag todas as autocorrelações parciais são consideradas iguais a zero. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo essas duas linhas azuis aqui? Essas duas linhas azuis são um intervalo de confiança, tudo bem? Então, todas as autocorrelações, todas essas barrinhas que não passarem, né, que estiverem dentro dessa banda de confiança aqui, significa que elas são estatisticamente iguais a zero. Então, a gente só vai contar aqui as autocorrelações parciais que passarem da linha, são dessas bandas de confiança, tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, a primeira, tudo bem? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, com certeza, tudo bem? E aqui mais para frente a gente tem, ó, 5, 6, 7, 8, aqui a 9, 10, 11, 12, 13, certo? Então, a gente poderia colocar aqui o 9, o 12 e o 13, certo? Mas como eu já falei para vocês, não é muito bom a gente ficar enchendo o nosso modelo de parâmetro. Então, eu pararia aqui no 4, certo? Então, uma ordem 4 para o nosso modelo autorregressivo. Então, modelo autorregressivo aqui de ordem 4, certo? Um mar 4. Na verdade, a gente não vai chutar só um mar 4. Aqui a gente pode chutar um ar 1, um ar 2, um mar 3 e um mar 4. Por quê, professor? Olha só, porque isso aqui é o que a gente chama de autocorrelação amostral, certo? Então, pode existir algum tipo de erro, certo? Pode ser que a única autocorrelação parcial diferente de zero seja que essa primeira, essas outras são todas iguais a zero, mas por a gente estar trabalhando com uma amostra e não com a população, o exemplo que vocês viram aqui no slide, ó, isso daqui é a função de autocorrelação populacional, tudo bem? Então,
o que ela está mostrando aqui é o real valor que ela tem. Só que aqui a gente está utilizando a amostral, ou seja, é uma estimativa da populacional, tudo bem? E quando a gente está estimando, a gente pode estar cometendo erro, certo? Então, por isso que a gente coloca o modelo A1, um modelo de 2 parâmetros, com 3 e com 4, certo? Para tentar ajustar o maior número de modelos possíveis, né? A gente identifica o maior número de modelos possíveis para depois ir descartando alguns e ficar ali com um, dois ou no máximo 3 modelos para a gente trabalhar mais a fundo e escolher um deles, tudo bem? Então, a gente escolheu a ordem autorregressiva, então vamos aqui escolher a ordem de média móvel. E a ordem da média móvel a gente vai escolher através da função de autocorrelação. A gente tem aqui a função de autocorrelação. E a gente tem o que? Essa aqui é a autocorrelação de ordem 0, que é sempre igual a 1. Então, a gente vai ter aqui a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª. Olha só, 14ª sai aqui também, tudo bem? E aqui sai, acho que é a 20ª. Sai aqui a 20ª também, tudo bem? A gente não vai colocar 20 parâmetros no nosso modelo. A gente também não vai colocar 14 parâmetros no nosso modelo. Então, a gente vai escolher aqui, ó, um modelo MA de no máximo 3, ó. 1, 2, 3. Tudo bem? Então, possíveis modelos, as possíveis ordens para o modelo de média móvel vai ser um modelo de média móvel de primeira ordem, um MA1, um possível modelo de média móvel de segunda ordem e um possível modelo de média móvel de terceira ordem, tudo bem? Professor, e o processo ARMA? O processo ARMA vai ser justamente a combinação desses 7 processos daqui, ou seja, um modelo ARMA 1, modelo ARMA 1, 2, modelo ARMA 1, 3, modelo ARMA 2, 1, modelo ARMA 2, 2, modelo ARMA 2, 3, modelo ARMA 3, 1, ARMA 3, 2, ARMA 3, 3, modelo ARMA 4, 1, modelo ARMA 4, 2 e um modelo ARMA 4, 3. Então, a ideia é que a gente ajuste todos esses modelos para tentar escolher um ou dois modelos aí que se saírem melhor quando a gente for avaliar, né, se esses modelos estão ou não bem ajustados à nossa série temporal. Ok, pessoal? Então, próxima aula a gente pode trabalhar com a outra série temporal que tem aqui, que é a umidade. Temperatura e umidade, a gente pode trabalhar com umidade e próxima aula a gente já tenta estimar um modelo, né? Estimar os parâmetros e tentar fazer algumas previsões para a nossa série temporal. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.